é quando a interpretação dos sonhos é tratada de um modo muito superficial ou não é tratada praticamente nada, seja na grade curricular da formação, seja nas supervisões de caso clínico, onde você leva seu caso para aprender a trabalhar. Os sonhos são muito negligenciados na formação hoje em dia, e é por isso que eu estou aqui conversando com você sobre isso, para você poder preencher essa lacuna na sua formação, né, de psicanalista, porque o psicanalista que não trabalha com sonhos, que psicanalista é? Mas pensa comigo, quando foi a última vez que você fez uma especialização? Quanto tempo faz isso? Você sabe que aquele psicólogo, aquele psicanalista que não tem fome de conhecimento, que não vai buscar melhorar e aperfeiçoar sempre, continuamente, a sua prática clínica, perde espaço e perde pacientes para coaches que sabem vender o seu serviço, mas não sabem trabalhar em profundidade com os pacientes, como a psicanálise sabe. Não conseguem e não têm as competências para fazer transformações profundas, como a psicanálise consegue fazer com o trabalho inconsciente, com o trabalho dos sonhos, com o lado mais obscuro e misterioso da mente do sujeito. E esses coaches estão no mercado, às vezes, de profissionais da psicologia e da psicanálise, porque eles sabem como vender o seu trabalho e propor para o paciente uma solução para os seus problemas. Então é por isso que você tem que se especializar cada vez mais, né? Mas um conhecimento que você leve para a prática, que transforme os seus atendimentos. É bem diferente de acumular certificados de jornadas científicas, de seminários, de congressos. Isso não vale, porque muitas vezes você participa, faz um bom networking lá, ok, mas você aproveita na prática muito pouco desses congressos, que são muitas vezes muito teóricos, muitas vezes num discurso muito distante da sua prática profissional, e você não consegue modificar a maneira como você atende seus pacientes, as ferramentas que você utiliza, a abordagem, as intervenções, a compreensão dos processos psíquicos do paciente. Então, o conhecimento que você aplica na prática muda vidas, transforma vidas. Se não é usado na prática, de pouco serve. É por isso que eu te pergunto, a especialização, a última que você fez, as últimas formações que você fez, que curso que você fez, você conseguiu efetivamente trabalhar com isso na prática? Diz aí para mim, consegui, não consegui, foi mais teórico, foi mais difícil? Porque você, usando na prática os conhecimentos que você vai acumulando nas formações que você faz, nas especializações que você faz, muda a sua vida e a do paciente. Você vai ter um outro tipo de padrão de sessão, você não vai mais perder pacientes como perdia antes. Isso é transformador. E voltando para o tema inicial, o que é negligenciar a interpretação dos sonhos na formação em psicanálise? Por que isso é tão significativo e compromete o atendimento dos colegas na clínica psicanalítica? Porque negligenciar o tratamento, a interpretação dos sonhos na formação em psicanálise é dedicar pouquíssimas horas, mas pouquíssimas horas da formação para um estudo profundo sobre os processos oníricos, sobre como os sonhos funcionam, sobre o que os sonhos significam, sobre as abordagens, os modelos psicanalíticos de trabalho com os sonhos, sobre a técnica psicanalítica para trabalhar com sonhos do paciente, as intervenções, como abordar o paciente, como fazer o paciente trazer sonhos para sessões, como fazer o paciente associar através dos próprios sonhos, que tipo de interpretação dá para as diferentes estruturas da personalidade, para os diferentes tipos de sonhos que os pacientes trazem. E não falar sobre isso é negligenciar a interpretação dos sonhos nas formações, é não incentivar que os alunos trabalhem com sonhos com os pacientes que atendem.
Há, inclusive, profissionais e supervisores que dizem que não acham o sonho tão importante no trabalho com a psicanálise, que nem valorizam tanto o sonho assim. Mas aí, que tipo de psicanalista é? Se deixa de lado a principal ferramenta para ter uma escuta do inconsciente potente, que realmente faz o paciente ter insights profundos, transformadores, aqueles que causam um terremoto na vida do paciente, que ele não consegue mais olhar para si mesmo da mesma maneira, como esse tipo de insight que a psicanálise, com a interpretação dos sonhos, consegue atingir com os pacientes. Não trabalhar com sonhos na formação é não perguntar pelos sonhos quando você leva um caso para supervisão. Aí você fica frustrado, não se aprofunda o assunto, não ensinam você a trabalhar com essas dificuldades quando você leva um caso para supervisão. Se passa por onde tem sonhos, no caso, o supervisor passa por cima do assunto, não fala dele, vai falar de outros aspectos da sessão, e aí você querendo saber trabalhar com sonhos, querendo saber exatamente o que dizer, né, de que forma falar, de que forma abordar, fica a ver navios. É isso que acontece. Negligenciar os sonhos, a interpretação dos sonhos na formação, é não trazer o trabalho dos sonhos naqueles seminários que tem na formação, onde todo mundo se encontra de todos os anos. Você provavelmente teve encontros assim na sua formação também. E nesses encontros, na apresentação de casos clínicos, os colegas não trazem os sonhos nesses casos clínicos. Aí você não tem o hábito de pensar sobre a linguagem onírica, você não tem o hábito de desenvolver a sua escuta do inconsciente através da interpretação dos sonhos, dos símbolos oníricos, das expressões que o paciente usa, os verbos que ele utiliza para falar do sonho, a forma como ele utiliza o sonho na sessão. É não estudar os sonhos nem quando eles aparecem nos textos apresentados pela formação. Você vai estudar Freud, onde tem muitos textos, onde ele aborda a interpretação dos sonhos, mas isso não vai ser aprofundado na sua formação, vai ser só falado, mas vocês não vão mergulhar dentro daquela temática. Ela vai falar da Melanie Klein e da especificidade que a Melanie Klein, diferente de Freud, abordava os sonhos, e ela vai falar dos sonhos e você vai ficar só com aquela questão do que está escrito ali, que você estudou. Você não vai ter uma interlocução, um diálogo para poder fazer essa troca. Isso é negligenciar a interpretação dos sonhos na formação.